Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, Gilson. Hoje nós mudamos o ambiente para aproveitar esse clima, essa chuva. Eu te convido então a começarmos com uma pequena prática hoje, para a gente se sentir, se achegar, né, aterrissar. Olha que lindo que tá hoje, ó. Eu fico apaixonada. Tá cheio daqueles bichinhos da chuva, assim, voando. Tá muito lindo. Então, coloque-se numa posição, alongue seu corpo. Faça uma respiração profunda, soltando todo o ar. Começando a trazer a nossa atenção para este momento. Vai trazendo uma intenção de estar somente aqui, de colocar a sua atenção aqui neste momento, sentindo o seu corpo, seus pés. Comece a notar a sua respiração, o ar entrando pelas suas narinas, passando pela sua garganta, o movimento do seu tórax, do seu abdômen ao respirar. Vai se conectando a esse momento presente, ao aqui e ao agora, abrindo mão de todo julgamento, de todo controle e trazendo uma atitude de abertura para a vida, o que está acontecendo agora para você, para se observar, se sentir, se conectar. Se for possível, feche seus olhos e fique alguns instantes apenas com esse sentir, deixando de lado um pouquinho o fazer, as preocupações, os pensamentos, percebendo apenas esse sentir da respiração. E aos poucos, vai despertando o seu corpo. Pode abrir os seus olhos, trazendo a sua consciência para o ambiente que está ao seu redor, os sons, a temperatura desse ambiente. Como esse ambiente te afeta nesse momento? Que emoções ele traz, né? Que pensamentos ele te traz? E hoje, a reflexão que eu trago para hoje, né? Dia 12, eu coloquei ali dia 12 de uma nova consciência, né? Como que a gente faz para ter uma vida mais leve e feliz, né? A gente precisa começar a tomar consciência de como nós funcionamos, de como a vida acontece ao nosso redor e de como a gente se relaciona com ela, né? Enquanto a gente não se entende, não entende como as coisas realmente são e a gente não entende como a gente reage à vida, a gente não consegue, né, fazer transformações ou aprender a viver de uma forma mais leve e feliz. Por quê? Porque a gente está sempre no piloto automático, sendo levado pelas circunstâncias. E hoje eu coloquei a segunda coisa mais importante. Por quê? Porque a primeira coisa mais importante para a gente poder ter uma vida mais leve e feliz é a vida espiritual.
é o nosso relacionamento com Deus, né? É a gente ter a certeza e trabalhar a nossa fé. E qual é a segunda coisa mais importante? Eu quero que vocês me contem, gente, para você. Qual é a segunda coisa mais importante que você precisa ter para ter uma vida leve e feliz, né? Para você poder conquistar as coisas que você gostaria, para você mudar a sua vida. O que é? Tem uma coisa na sua vida que afeta todas as outras, que influencia de uma forma saúde, verdade, Cárdia. A saúde também é muito importante, né? Ela afeta mesmo. Mas como que a saúde afeta? Né? A saúde, o Gilson falou. Vocês podem discordar de mim, tá? É a saúde. Mas a saúde, a gente pode falar ela num espectro mais amplo, né? Eu vou trazer um viés da saúde. Digamos que a gente pudesse ver a saúde sobre vários aspectos, né? Tem a saúde física, né? O nosso corpo, se ele tá funcionando bem aqui, se tá regulado e tal. E tem a saúde mental, né? A nossa mente. Como a nossa mente está funcionando. Como a nossa mente funciona afeta o nosso corpo. E tem a nossa saúde emocional, né? Como estão as nossas emoções? Como que a gente está se relacionando com elas? Por quê? Porque as nossas emoções, elas afetam a nossa saúde física. Vocês percebem? E as nossas emoções afetam a nossa saúde mental. Se você está passando por um momento de estresse, uma situação de estresse, de luto, de tristeza, de uma vida muito difícil, o tempo todo, por muito tempo, a sua imunidade cai, você adoece fisicamente, né? O seu corpo trava, sua coluna trava, né? A sua pressão sobe, tudo. O seu estômago apita dizendo que você está com gastrite. Então, nossas emoções, elas afetam diretamente o nosso corpo físico e também a nossa mente. Então, hoje eu vou falar sobre um aspecto da nossa saúde, né? Que é o aspecto emocional. E por que eu quero falar disso? Porque antes de ontem, quando eu abri o Instagram para fazer uma postagem, eu abri e tem uma pessoa que eu sigo, é um influenciador desses bem famoso já, e tinha uma mensagem de luto, né? Uma mensagem preta, bem assim, apareceu bem na minha casa, e pá, luto. Gente, eu não assisto notícia, eu não sigo ninguém que conta tragédia, eu não sigo, não vejo nada. E aí eu dei de cara com essa mensagem, eu não tinha como não ler, né? Eu li. E aí ele estava falando, meus sentimentos pela esposa e pelas filhas que foram brutalmente assassinadas e violentadas por uma figura horrenda, acho que foi uma coisa assim que ele botou, no Mato Grosso. Eu não sei se você soube, e eu sinto muito por estar contando isso agora, essa hora da manhã, mas é muito importante. Quando eu conto essa notícia, ou se quando você ouviu essa notícia, né? Porque isso foi antes de ontem, que foi a história lá do cara que entrou na casa e ele violentou e matou a mãe e as 3 filhas de 10, 13 e 19 anos dentro de casa. Ele matou todas 4. E depois eu ainda ouvi um áudio, né, que vieram me mostrar do pai tentando localizar, porque ele não estava, parece que ele estava viajando, alguma coisa assim, ele não estava conseguindo entrar em contato com a família. Gente, na hora que eu vi essa mensagem, a minha mente entrou num looping absurdo. Eu senti uma pressão no peito, eu senti uma taquicardia, eu comecei a sentir uma sensação de sufocamento. E a minha mente, olha, eu até me emociono, a minha mente entrou num looping de pensar a cena e o sofrimento dessa mãe e dessas meninas. Porque a mãe sofreu, assim, nível, uma potência, eu vou dizer assim, a 4ª potência.
Porque ela não sofreu só pela violência com ela, talvez ela nem tenha sofrido pela sua própria violência. Eu sou mãe. Eu fiquei imaginando toda essa situação e a minha mente automaticamente criou um cenário e começou a imaginar cada situação, né, a dor de cada uma. E eu comecei a sofrer. Isso foi assim, ó, automático. E logo depois eu estava me preparando para sair de casa. Quando eu fui sair de casa, eu peguei a minha mente pensando assim: e se isso acontecesse com você? Né? E se fosse você e seus filhos? Né? E se você sair e entrar alguém aqui quando você não tiver e estiver seus filhos sozinhos? Gente, a minha mente quase me levou para um mundo louco. Quando eu percebi, isso foi assim questão de menos de 5 minutos, tá? Quando eu percebi que eu tava com taquicardia, que eu tava sentindo esse nó na garganta, né? E que minha mente ficou presa a esses pensamentos, eu parei, eu tomei consciência desse processo, parei e falei: o que eu posso fazer por ele? Porque agora o sofrimento é do pai, né? E do marido da mulher. Eu falei assim: eu posso fazer muito pouco, né? Além de uma oração, talvez nada. Eu posso desejar que ele saia desse sofrimento, que um dia ele possa perdoar, que um dia ele possa reconstruir a vida dele, que ele possa ser feliz, né? E encontrar conforto em Deus. Na hora eu pensei que eu só poderia fazer isso, mas mesmo eu trazendo um momento de oração e de consciência, eu ainda estava no sofrimento. E aí no dia de ontem, mas aí eu fiz uma prática, né? Que a gente fez aqui no início, um exercício de trazer a minha atenção para a respiração, para o momento presente. Eu observei o meu medo, a minha preocupação, né? Fechei todas as janelas e portas da minha casa antes de sair. E voltei fazendo esse exercício de voltar e de me conectar com o momento presente do que eu realmente posso fazer. E aí aliviou um pouco. Mas do dia de anteontem até ontem, eu ainda lembrei dessa história algumas vezes. E toda vez que eu lembrava, eu sofria de novo. E é isso que a nossa mente faz. Quando ela percebe um perigo, uma situação, o nosso corpo reage de forma automática, né? A gente sofre uma ativação emocional por conta de estímulos externos, percebe? Foi uma notícia que eu vi, né? Depois eu ouvi. Isso faz uma mudança totalmente física no nosso corpo e emocional. E a gente começa a entrar em sofrimento. Isso em maior ou menor grau. Por quê? Porque nós somos seres humanos, gente. A gente tem empatia pela dor do outro. Seja em maior ou menor grau, né? E a gente tem também uma reação de proteção. Então a nossa mente começa a nos levar para uma preocupação sobre o futuro e um medo da gente passar pela mesma situação. Alguém aqui viu essa notícia e sentiu algo parecido com o que eu senti? E aí eu fiquei pensando, a gente não tem como entrar numa bolha, né? O quanto é importante a gente cuidar do que entra pelos nossos ouvidos, pelo que a gente vê, né? Dos lugares que a gente frequenta. Lembra que eu falei do ambiente ontem? As pessoas que a gente se conecta. Por quê? Porque tem gente que adora trazer notícia ruim, né? Tem gente que adora. A Romilda também me contou, né? Sobre uma amiga que tinha perdido o filho e ela estava bem ruim, né? Ela chegou aqui em casa bem na hora que ela soube da notícia. E ela também sentiu essa dificuldade de se desprender dos pensamentos dessa situação. Não é isso que acontece com a gente? E como que a gente faz para a gente se desprender desse sofrimento? Porque a gente às vezes fica preso a maior parte do tempo a dores e sofrimentos que a gente não pode fazer nada. Você percebe? O que você pode fazer para aquela pessoa? Muito pouco, quase nada. Se você quer fazer uma oração e lutar por uma causa, faça isso de forma intencional. Não deixe as suas emoções serem levadas o tempo todo ao léu
né? Na rotina, o tempo todo você pegar e perceber que as suas emoções estão sendo levadas por uma notícia aqui, por uma pessoa que te fechou no trânsito ali, uma outra que gritou com você e falou que você era feio, né? Não deixe as suas emoções. A gente pode e tem controle sobre algumas coisas. Na hora que você vê essa notícia, você não pode controlar o pensamento que vem. Ele vai vir. É inevitável. Não tem como você não pensar, não imaginar a cena, não se preocupar. Isso é automático, é um mecanismo de defesa do nosso corpo. É como a nossa mente funciona, né? Ela cria cenários, ela interpreta, analisa e ela começa a encaixar e usar isso para sua proteção. É um perigo. Isso pode acontecer comigo? Como eu posso me defender disso, né? E isso talvez seja importante em algumas situações, mas hoje em dia a gente tem acesso a muita informação. Se a gente ficar o tempo todo sendo bombardeado de um monte de notícias, eu lembro que eu não vejo noticiário há muito tempo, né? Mas aí, né, pelas redes sociais, às vezes você recebe no grupo do Instagram, do WhatsApp, no Instagram e tal. E aí, uma vez eu também recebi uma notícia de uma mãe que tinha sido atropelada numa faixa de pedestre com a filhinha de 3 anos. Ela atravessou para comprar um negocinho para a filha. E aqui perto, aqui em Brasília, no Distrito Federal. E um cara que estava em alta velocidade, não lembro se era um carro ou uma moto, mas em muita alta velocidade, atropelou as duas e as duas morreram na hora. E o cara não morreu. Eu fiquei imaginando essa situação. Gente, quando tem envolvimento de criança, isso me dói mais ainda, né? Cada um tem os seus gatilhos maiores ou menores. E o como é difícil a gente se desprender da história, dos pensamentos, da dor. E como às vezes é difícil a gente ter um pensamento positivo sobre o futuro, sobre a situação e sobre a outra pessoa que sobreviveu, né? O sofrimento que fica para as pessoas que sobreviveram. Então a gente precisa ter uma atenção e um cuidado para tudo aquilo que a gente está absorvendo no dia a dia, o máximo que a gente puder, né? Fazer um filtro do quem você segue nas redes sociais, né? Eu lembro que eu encontrei outro dia uma pessoa e eu falei que eu vou viajar e a pessoa falou assim, nossa, mas você vai viajar com essas guerras que estão acontecendo aí? Eu falei, ei? Aí, gente, pareceu até uma coisa meio fria, mas eu falei assim, gente, guerra sempre existiu. Eu não vou lá pro lugar da guerra, mas assim, guerra sempre existiu. Você já parou pra pensar nisso? Eu acho que na história da humanidade nunca ficou sem guerra. A gente vive uma guerra dentro do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, toda hora tem guerra. A gente não pode parar de viver. Mas por que as pessoas às vezes se travam? Por conta do medo. Se você está o tempo todo vendo notícia, né, da guerra, dos desgraças que acontecem aí, por que a nossa sociedade está cada vez mais sofrendo de depressão e ansiedade? Porque a gente tem muito acesso à informação. É muita informação, gente. Quando eu nasci, não tinha celular, não. Não tinha esse monte de coisa. Eu não ficava sabendo de nada. Se você é mais antigo assim que nem eu, você deve lembrar, naquela época, a gente ficava sabendo a notícia pelo vizinho, pelo colega, né? A gente não ficava sabendo assim rapidamente o tempo todo tudo que acontece ao redor aí pelo mundo. E hoje a gente fica sabendo tudo. A gente ficou sabendo sobre a pandemia rapidamente. Naquela época você só ficaria sabendo essas notícias assim, se você assistisse o Jornal da Noite lá ou da manhã, que passava na TV Alerta. Acho que eu nem tinha TV a cabo naquela época. Então, tô entregando, né, que eu sou bem antiga. A gente precisa fazer um filtro, né? O que será que é realmente? Aí tem pessoas que falam assim, ah, mas eu preciso me manter informada, eu não posso ser uma alienada. Gente, pensa bem. Você saber que a mulher lá do Mato Grosso morreu daquela forma, faz diferença na sua vida? De verdade. Você pode fazer algo a respeito disso? Você já parou para imaginar quantas tragédias acontecem assim, o tempo todo no mundo inteiro?
né? Lá nos Estados Unidos a gente sabe que toda hora tem um serial killer lá que sai matando as pessoas assim, os psicopatas. Aqui a gente não tem tanta informação, mas outro dia a gente teve, né, aquele cara lá, até esqueci o nome, alguém lembra o nome do cara que saiu matando todo mundo aqui? Que entrava nas casas e saia matando? Aquela época também, toda vez que eu via uma notícia, eu já tava começando a ficar com medo, porque o cara tava nos arredores aqui do Distrito Federal, e daqui a pouco a gente começa a ficar com medo de verdade, né? Será que é tão importante a gente ter acesso a tanta informação assim o tempo todo, né? Não é que eu não veja notícia nenhuma, de vez em quando eu vou lá e abro e me atualizo sobre o que está acontecendo na guerra, mas eu faço isso de forma intencional. Lázaro, isso mesmo, Gilson, obrigada. Eu faço isso de forma intencional, eu não me deixo ser levada por qualquer notícia que vem o tempo todo. Então eu escolho um tempo e vale assim, agora eu quero saber o que está acontecendo lá na guerra, se ainda tem, como isso está afetando o mundo. É importante a gente ter informação, claro que é. Mas a gente não precisa se deixar levar por tudo isso o tempo todo. E a segunda coisa que a gente pode começar a fazer, quando você toma consciência do como isso tem te afetado, é trazer um olhar de compaixão, né? Trazer no momento, que foi o que eu fiz naquele momento que eu tive, soube da notícia. Eu fiz uma oração pelo pai, pela família, e trouxe um sentimento de compaixão. Qual a diferença entre empatia e compaixão, né? A empatia é essa que a gente sente, a gente se conecta com a dor do outro, a gente se coloca no lugar do outro, né? E você acaba sentindo a dor do outro. Quando a gente tem empatia, né? As pessoas falam assim, eu sinto a dor do outro. Não, você não sente. Você sente a sua dor, né? Ao se colocar no lugar do outro. Mas se a pessoa está triste, você sente tristeza. Você percebe e reconhece o sofrimento de outra pessoa. E se você ficar na empatia, você fica em sofrimento junto com a outra pessoa. Isso não adianta nada. Mas a empatia é necessária para a gente trabalhar a compaixão. Então, na hora eu resolvi usar aquela oportunidade, já que não foi inevitável, né? Eu fiquei sabendo, para eu exercitar a compaixão pela família, pelo o pai, né? E cada vez que isso acontece, e o que é a compaixão? É você trazer esse reconhecimento do sofrimento e se colocar num lugar de querer ajudar o outro, querer desejar o bem para o outro. Aquele impulso que a gente tem de querer fazer algo para aliviar o sofrimento da outra pessoa. E naquele momento eu percebi que eu não podia fazer muita coisa, né? Porque tá longe, né? Não é nem da minha cidade. Mas eu falei, mas eu posso fazer uma oração por ele. E foi o que eu fiz. Então a gente pode trazer, quando não tiver nenhuma atitude que a gente possa tomar na prática, e a gente tem que perceber quais são as causas que a gente vai defender, para a gente não entrar no modo salvador e querer também fazer tudo por todo mundo, né? Quais são as causas que a gente pode defender, quais são os recursos que a gente tem para ajudar, né? E às vezes pode ser só isso, uma oração, uma mentalização. A compaixão é a segunda meditação mais estudada pela ciência hoje, né? Você pode praticar a compaixão, né? Existe uma prática que chama prática da bondade amorosa e eu quero te convidar a fazê-la rapidamente hoje. Eles conseguiram demonstrar por estudos, fazendo análise por ressonância magnética do cérebro, que quando as pessoas estão desejando bem, né, e estão em modo de compaixão, elas ativam uma área do cérebro, né, que começa a produzir ocitocina, né, sensação de prazer, de calma, de alegria, por isso nós nos sentimos bem ao ajudar o outro, né, porque a compaixão ela faz isso, ela muda a nossa química, né. Termina a leve oração. Nós vamos desejar o bem a todas as pessoas. Nós vamos fazer uma oração hoje no formato um pouquinho em forma de meditação, tá? Trazendo essa consciência do como a notícia, o mundo externo tem nos afetado e o que podemos fazer com isso, né? Para não ficarmos presos ao sofrimento e ao medo, né? Podemos nos conectar com o momento presente e isso é treino, tá?
Eu já passei por isso em outras situações, quando eu vi essa notícia e eu consegui perceber a minha taquicardia, a minha pressão no peito, né, e os pensamentos de medo, de preocupação, eu hoje consigo perceber rapidamente isso tudo acontecendo por conta da meditação. A meditação é uma forma de você treinar essa capacidade de perceber o que está acontecendo com você diante das circunstâncias, né? E de perceber o mundo ao seu redor e como ele te afeta. Então, esse é um exercício. Por quê? Porque quando eu tomei consciência disso, eu pude fazer escolhas mais sábias, né? Em vez de ficar presa àquele sofrimento, àqueles pensamentos, eu pude falar assim, mas eu não posso fazer nada. Então eu decido voltar para cá, para o momento presente. Eu decido apenas fazer uma oração por essa pessoa, por essa família e me conectar de novo com o meu corpo, com o momento presente. E quando a gente faz isso, a gente tem paz, tá? A gente se liberta do sofrimento. A gente cura as nossas emoções. E isso a gente pode fazer o tempo todo, né? A gente não tem como evitar 10% do nosso sofrimento, mas os outros 90% a gente pode mudar. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos fazer uma pequena prática da bondade amorosa para a gente treinar esse olhar compassivo para conosco e para com os outros, para com o mundo, né? E reconhecendo e tendo atenção o tempo todo para as nossas emoções, como você se sente, tá bom? Então eu te convido a se colocar, ajustar a sua postura. Eu sempre faço um ajuste assim para melhorar. Traga a sua coluna ereta, apoiando a sua coluna na base dos isquios, trazendo uma estabilidade para o seu corpo. Abra os seus ombros, trazendo uma atitude de abertura. Vai fazendo uma respiração profunda. Alinhe a sua cabeça, sua cervical com a sua coluna, né? O seu corpo agradece. E, se possível, feche os seus olhos, se for confortável, se não for, pode olhar num ponto fixo à sua frente. E comece a trazer a atenção neste momento para o seu corpo, percebendo o seu corpo, as sensações dos seus pés, a temperatura. Comece a tomar consciência da sua respiração, deste momento. E vai trazendo à sua mente a imagem de uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa querida. E ao olhar para essa pessoa mentalmente, comece a reconhecer que, assim como todas as outras pessoas, essa pessoa já viveu dores, alegrias, aprendizados. Essa pessoa já teve medo e também felicidade. E que, assim como todas as outras pessoas, né, ela só deseja ser feliz e não sofrer. E aos poucos, veja se é possível ir dizendo mentalmente para essa pessoa, desejando bons votos. E vai dizendo para ela que você seja feliz e viva em paz. Que você seja livre de toda dor e sofrimento. Que você se liberte de todo medo e ansiedade. Que você viva em paz e tenha alegria. E ao ir falando essas frases, vai percebendo quais são os sentimentos que surgem, como o seu corpo se sente. E aos poucos eu quero que você olhe para dentro de si. E comece a reconhecer que você, assim como outras pessoas, também é um ser humano. E que às vezes também sofre. E
e que também passa por momentos difíceis, mas que também já viveu alegrias, surpresas, momentos felizes e de paz. Que assim como os outros seres humanos, você já viveu todos os sentimentos possíveis. E vai reconhecer isso, vai dizendo a si mesmo que eu possa ser feliz e viver em paz. Que eu possa viver livre de toda dor e sofrimento. Que eu possa estar livre do medo e da ansiedade. Que eu possa me sentir em paz e em segurança. E ao dizer essas palavras para si mesmo, veja quais são os sentimentos que surgem, como você se sente. Se você perceber algum sentimento ou pensamento de resistência, acolha. Não é necessário brigar com os nossos pensamentos, julgar. Apenas acolha tudo o que vem, percebendo e reconhecendo. E agora então eu te convido a olhar para uma pessoa neutra. Traga a imagem de uma pessoa que talvez você conviva, passe, mas que não tenha muita intimidade. Talvez o porteiro, um copeiro no seu trabalho, alguém que você não sabe sobre a vida dele. E comece a olhar para ele e a reconhecer que assim como todos os outros seres humanos, essa pessoa também já viveu dores e sofrimentos. Essa pessoa também já viveu alegrias, medos e felicidade. Assim como todas as outras pessoas, essa pessoa também só quer ser feliz e não sofrer. Não está ouvindo minha voz? Sério? Alguém mais não está ouvindo minha voz? É só o Gilson. Alô? E agora então vai expandindo essa consciência e trazendo a imagem das pessoas da sua casa. As pessoas que moram na sua residência, do seu trabalho, as pessoas da sua cidade, do seu bairro. E vai percebendo que todas essas pessoas só querem ser felizes e não sofrer. E que assim como todos os outros seres humanos, essa pessoa já viveu dores e sofrimentos, mas também já viveu alegrias. Obrigada, Alexandre. Já viveu alegrias, medos, ansiedades. Que cada pessoa tiveram alguns aprendizados e não tiveram outros. E que todas elas, em algum momento da vida, vão sentir todas as emoções. E ver se é possível mentalmente começar a desejar bons votos a todas essas pessoas. Que todos vivam livre da dor e do sofrimento. Que todos vivam em paz e em segurança. Que todos sejam livres do medo e da ansiedade. E que todos possam viver em paz. Vai percebendo agora como seu corpo está, sua respiração, seu sentimento. Qual o sentimento que surge? E você pode também ir expandindo esse desejo de bons votos, de felicidade, para todas as pessoas do seu país, para outros países, para as pessoas que estão passando por um luto, por guerras, né? Para o mundo inteiro. Expandindo esse desejo que todos sejam felizes e não sofram,
para todos os seres vivos, né? Para todo o universo. Veja como você se sente ao desejar que todos estejam em paz, que todos possam ser felizes e não sofrer. E então vai trazendo de volta a sua atenção para o seu corpo neste momento, se conectando com a sua respiração, com os seus pés. Vai trazendo a sua consciência de volta, deixando essa imagem como um pano de fundo. Faça uma respiração, faça algum movimento que o seu corpo peça. Uma respiração profunda. E se for possível para você, compartilhe aqui comigo qual foi o sentimento que ficou, né? Ao desejar que todos sejam felizes e não sofram, né? Qual foi o sentimento que surgiu para você? E sem julgamentos, né? É o que surge para cada pessoa. O mais importante do que a gente relaxar, sentir alegria, ficar leve, é a gente tomar consciência. Porque quando a gente é sincero e verdadeiro com os sentimentos que vêm, né? O Jesus falou alegria. Quando a gente é verdadeiro e reconhece os sentimentos que vêm, a gente pode fazer escolhas mais sábias e transformar a nossa realidade. A gente só consegue mudar os nossos sentimentos, né? As nossas reações, quando a gente aceita a realidade e sai do modo de luta e fuga. Enquanto a gente só quer negar os nossos sentimentos ou fugir deles, a gente não consegue transformá-los. Então, o primeiro passo é a gente tomar consciência dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? Ser verdadeiro e poder entrar em contato com eles. Seja medo, seja ansiedade, seja angústia, seja alegria, seja vergonha. Outro dia eu senti tanta vergonha. E hoje o exercício que eu te convido, eu falei, você vê vergonha porque eu cometi um erro. E eu percebi, gente, eu nem contei pra ninguém, porque eu fiquei com tanta vergonha. Eu fiquei pensando, gente, que ridículo. Como que eu fui fazer uma coisa dessa? Mas depois eu me dei compaixão e falei, tá tudo bem, todo mundo erra, não é? Todo mundo erra, você também pode errar. Então eu te convido no dia de hoje a trazer consciência das suas emoções. Vou contar. Não vou contar nada. Se eu contar é libertador, né, gente? Quando a gente conta, a gente se liberta da dor. O exercício de hoje é você prestar atenção nas suas emoções. Como as coisas que você está vivendo, as pessoas, as notícias, as informações, como isso tem te afetado de verdade, né? Percebendo no seu corpo, porque uma emoção, gente, raiva, não tá aqui. A raiva tá aqui, ó. Tá aqui na boca do estômago. Então você tem que prestar atenção, tá aqui. No como o seu corpo reage, aonde essas emoções se refletem no seu corpo, né? Se é por meio de uma tensão, se é uma dor no estômago, se é uma pressão no peito, se é uma pressão na cabeça. Cada pessoa sente numa região uma determinada emoção. Então hoje nós vamos prestar atenção em como as coisas têm nos afetado, quais emoções que nós estamos tendo ao longo do dia, tá? E como nós reagimos diante disso. Se você está no modo fuga, se você começa o que você faz, né? Você começa a rezar, se você busca ouvir uma música, você vai se distrair com outra coisa, se você briga com as pessoas, grita, esperneia, né? Se xinga, se você desconta na comida, né? O que você faz? Você já fica logo querendo tomar uma cervejinha, comer um chocolate, matar alguém. O que acontece com você quando você está diante de determinadas emoções? Hoje nós vamos tomar consciência da nossa saúde emocional, tá bom? E aí amanhã a gente vai partir para o outro tema, mas a segunda coisa mais importante, eu concordo com vocês, é a saúde. Mas a saúde depende também das nossas emoções e da nossa mente. Então é um conjunto, né? A nossa saúde não é só física, porque tá tudo interligado, né? Hoje em dia a gente preocupa muito se tá com o corpo bonito, se o coração tá batendo, a pressão tá boa, o colesterol, né? Mas e aí?
Aí você passa o dia inteiro com ansiedade, angustiado, triste ou com raiva, brigando com o mundo, né? Às vezes você tá magro, linda, saudável, mas as suas emoções estão adoecidas, né? Às vezes a sua mente está adoecida. Tem muita gente que acha que o termo saúde mental é só para quem tem esquizofrenia, né, depressão. Não é. Saúde mental é a forma como a gente se relaciona com o mundo, né? É isso. Você tem saúde mental, é como você se relaciona com o mundo. Quando você está diante de um desafio, como ficam as suas emoções, a sua mente, tá bom? Então, grande abraço, espero que hoje seja o dia da nossa grande consciência emocional e que possamos transformar a nossa vida para podermos viver de uma forma mais leve e feliz e sendo intencionais, né? Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e transformando a nossa realidade e a realidade dos outros, tá bom? Gratidão aí, quem ficou do início ao fim. Que Deus abençoe vocês, tá? Se você estiver passando por um desafio muito grande, eu vou contar, Cárdia, lá nos stories, tá? Depois você vai lá nos stories e me conta. Mas eu vou deixar uma caixinha de pergunta e quero que vocês me contem uma situação que vocês cometeram um erro e que vocês ficaram com muita vergonha, tá? O que vocês fizeram, o que aconteceu, eu não vou compartilhar quem é, tá? Só conta. Uma coisa que aconteceu com vocês e é muito, muito legal a gente perceber isso, porque a gente tem vergonha de sentir vergonha, né? A gente não conta quando tá com vergonha, nem pra gente mesmo. Então, tomar essa consciência das nossas emoções é muito importante para nossa inteligência emocional, tá bom? Então, um dia extraordinário, gratidão e fiquem com Deus. E até amanhã. Não perde amanhã a nossa live. Tchau, tchau.